prazer imenso nos encontrarmos aqui mais uma vez. É um prazer imenso ver essa casa crescendo. Quando estive aqui pela primeira vez, ao tempo do menino, aqui você muito falar. E eu digo assim, se todos tivessem a capacidade de ouvir, de ver, de sentir o que acontece nos laboratórios das casas espíritas, a gente nem queria voltar mais para cá. Eu já vi equipamentos dentro da medicina espiritual, dentro das casas espíritas, que talvez daqui a 200 anos ainda não estejam na terra física. Só para a gente entender a grandeza que é esse trabalho. Eu vou ler aqui o item 9, a caridade material e a caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que eles nos façam. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seríamos todos perfeitos, mas nada de ódio, de divergência, de nem mais ainda, nada de pobreza. Porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais nas sombras dos bairros que habitei durante a minha última desencarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai o que tendes de melhor, os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houver feito, para que encontreis, ao sair do vosso revoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mais feliz. Se pudessem saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai-o, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, porque o sabeis agora, esse feliz que requereis. Talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desprezo, o desespero, em o reconhecer do mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e ao menos que fazer desse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, creio-me, em saber se calar para deixar falar o pastor. E ainda aí está um gênero de caridade, saber se surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre as pessoas que frequentemente, erradamente, crescem acima de vós, enquanto que na vida espiritual a única real estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não é de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve pedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado, talvez respilais um espírito que vos foi claro, vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em condição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos que Jesus disse que somos irmãos,
E pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou mendigo a Deus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus irmãos, nós temos grandes dificuldades de entender a doutrina espírita e grandes dificuldades de entender Jesus, porque nós achamos, em primeiro lugar, que Jesus é nosso secretário. Muitos de nós ainda ou seja, imbuído daquelas questões dogmáticas, ritualistas, das religiões antecessoras ao Espiritismo, que não vem aqui enumerar nem citar nenhuma. Então, muitos de nós ainda achamos que a gente tem que fazer aquilo para determinada instituição, que a gente tem que fazer aquilo para outra instituição, que eu só vou para o céu se eu der muito dinheiro para a instituição, se fizer muita caridade para a instituição, esquecendo que isso aí está certo e errado ao mesmo tempo. A caridade, ela não é só a doação de bens materiais. A caridade é uma doação geral. A caridade é quando a gente aprende a amar. Nós ainda temos muita dificuldade de amar. Nós observamos bem que muitos irmãos nossos, passando fome, em situações tristes pelas ruas, as doenças crônicas degenerativas, os cânceres de todas as ordens estão crescendo. Minha esposa foi diagnosticada com câncer em fevereiro do ano passado. Não conhecia a liga, só por televisão ou por passar na frente. Mas quando ela entrei aquela grande instituição de amor e caridade, eu pude entender como nós ainda temos dificuldades, como nós ainda somos tão pequeninos. O que eu vi, o quantitativo de irmãos e irmãs com câncer naquela instituição. E o que eu vi de sofrimento, mas também que vi de muita vitória. E o que eu vi de irmãos médicos, enfermeiras, farmacêuticas, assistentes sociais, pessoal da recepção. Eu queria hoje dispor de condições financeiras para fazer grandes e grandes doações àquela instituição, porque eu nunca vi um trabalho tão humanizado, com tanto amor, com tanta caridade. Cheguei a dizer a um dos médicos lá, e a uma enfermeira, que lá eu via mais médicos espirituais do que médicos materiais. É lindo. Deus é muito bom. Deus é tão bom que mesmo aqueles irmãos que ainda com a doença no estágio já um pouco complicado e que nem baixaram a Cristo ainda olhando, como uma vez eu falei para minha esposa, olha filha, ainda tem tantos aqui adoentados, mas ainda com o nariz muito para cima. Mas Deus não nos desampara. Não nos desampara. Sempre dá a oportunidade daqueles irmãos espirituais ao lado deles, tentando ajudá-los a eles entenderem que aquele remédio azedo, amargo, chamado câncer, é uma linha de correção, é uma formigênica. É muito difícil, porque nós só achamos que Deus tem que ser bom para nos curarmos, para a gente chegar numa casa espírita, numa igreja, qualquer que seja a denominação, e ser curado. Jesus me cura. Nós nos esquecemos que nós não somos e que Deus não tem o filhinho queridinho, que praticamente toda a população terrena são de espíritos endividados, espíritos complicados, ignorantes, orgulhosos como eu, que muitas vezes precisam de
corrigendas, como já fiz 15 cirurgias, já se fez essa casa. Dessas 15, 13 deram hemorragia. A 14ª de lado, eu digo, olha que coisa boa. A 15ª perde o movimento do pé. Não faça a 16ª. Porque somos espíritos doentes. E essas doenças, elas estão lá no perispírito. Como todos nós sabemos, nós temos esse corpo grosseiro chamado corpo físico. Um corpo muito parecido com esse, praticamente quase semelhante, chamado perispírito. Perispírito, em volta do espírito. Peris vem de volta. E o corpo espiritual, que é a essência. Nós temos outros corpos, mas na doutrina espírita, nós estudamos esses três, já é muita coisa, porque o nosso entendimento é muito pequeno. Então veja bem. Mas por que adoecemos? Por que é que nós sofremos tanto? Por que é que aquele pai de família vai comprar pão em uma padaria, vai comprar carne no supermercado? E ele é assassinado? Ou aquela criancinha que vai passeando com a mãe, até está dentro de casa, como aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, e uma bala perdida alcança. Eu disse a um amigo meu, de denominação protestante, ele inclusive pastor, não tenho nada contra, eu tenho a favor, costumo dizer muito, eu acho lindo quando eu vejo as mães de família levando seus filhinhos, suas filhinhas para evangelizar, quer ser na igreja católica, quer ser na igreja protestante, quer ser na casa espírita, quer ser na Umbanda. Eu fui evangelizado, graças a Deus, dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina católica, desculpe, minha mãe muito católica, graças a Deus, todo domingo de manhã levava a gente, aquele monte de menino feio, para a igreja católica. A gente se evangelizava. E, veja bem, e minha mãe que desencarnou com 82 anos, sendo católica, graças a Deus. Eu já era espírita há mais de 30 anos. Então vejamos bem. Não existe questão de ideologia religiosa. As ideologias são fomentadas e formatadas por a gente. Por falta de caridade, a gente fica agredindo um que outro. Essa daqui é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Mas todas são verdadeiras. Toda instituição que prega o amor e a caridade, trabalha com o Evangelho de Jesus, ou que trabalha com Deus, porque tem muitas denominações que não são cristãs, as judaicas, as muçulmanas, as islâmicas, mas acreditam em Deus, Alá, Jeová, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. E como a temática é caridade, é falta de caridade a gente achar que só vai ter uma vida lá, melhor lá no futuro, porque esse futuro é muito grande, né? Se for cristão. Não. Porque seria a injustiça de nosso Pai Celestial. Só em média 40% da população mundial é que é cristã. Uma grande outra população não é. Mas tem fé em Deus. Buscam Deus. Que terminou amanhã buscando Cristo. Então todos somos irmãos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Quer seja protestante, quer ser católico, quer ser bautista, quer ser espírita, quer ser islâmico, quer ser muçulmano, todos somos filhos do mesmo Pai. Não era para existir essa falta de caridade de um agredir o outro. E voltando para as questões de como ministrar a caridade. Mas Afonso, mas todo mês eu dou 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Tem muita gente que diz o seguinte: já fiz a minha obrigação. Fui para a igreja, no domingo deu o dízimo lá na igreja, quer ser protestante, quer ser católica, já fiz a minha obrigação. Também tem outros que dizem assim: já fiz a minha obrigação. Deu uma ajuda lá na instituição espírita para doar. Mas será que nós já fizemos mesmo essa obrigação? Será que é só isso? Aí a pergunta, será que é só isso? Não. Nós temos que ir muito mais além. Existe uma outra caridade, que ela
é até mais importante do que a caridade da esmola, que é a caridade moral. Aquela caridade em que a gente, hoje, ainda estamos com dificuldade de entender. Estamos assistindo hoje guerras, países querem tomar outros países. Estamos assistindo o homem gastando bilhões com armas, enquanto bilhões passam fome. Estamos assistindo também um país como o Brasil, com grandes dificuldades, pagar milhões para uma pessoa ser jogador, enquanto milhões passam fome. Estamos assistindo ainda redes de televisão pagar 2 milhões por mês para um apresentador, que 4 finais de semana para apresentar um determinado programa, enquanto milhões de irmãos nossos passam fome. Então vejamos bem, só essa questão da má administração, que não está só associada ao Brasil, e sim ao planeta Terra, nós já tiraríamos todo mundo da fome e da miséria. Porque essa é uma vergonha moral. É uma vergonha o mundo, os poderosos, investir mais em armas do que em homens, em seres humanos. Olha, um míssil que esses países jogam, que eu não vou citar aqui nome, para matar os irmãos, os filhos de Deus, tem míssil que custa R$1 milhão. Um míssil. Um foguete daqui pode custar de 60 mil a R$1 milhão. E quantos milhões já foi jogado? Nós ainda assistimos no final do ano uma hipocrisia, aonde as capitais, principalmente as capitais brasileiras, tornam dinheiro público para mostrar aqueles fogos, enquanto milhões passam fome. Olha como a questão toda é administrativa. Mas Afonso, mas os empregos que vai gerar. Meus irmãos, se a gente for estudar bem direito essas questões, a gente vai ver politicamente a desordem, que eu não vou aqui citar partidos, pagar milhões, ou quase R$1 milhão, para bandas tocarem, enquanto milhões de pessoas passam fome. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Nós terminamos que nós estamos contribuindo com essa fome, com essas guerras. Porque todas as vezes que nós comungamos com essas coisas erradas, nós estamos participando. Quem é que causa o maior problema dos poeiros estourar e invadir as casas? A falta de higiene de nós, seres humanos. A falta de estrutura administrativa existe, claro. Mas, minha gente, o quantitativo, lá perto da minha casa tem um barzinho, no final de semana, o quantitativo de copo descartável, de prato descartável, de coisa descartável que está ali e vai para o lixo da rua e vai distribuir, porque o globo, né, chama. Isso é falta de caridade. Mas ninguém limpa. Sabe o que é que a gente faz? A gente diz, não, a obrigação é da prefeitura. Não discordo não. Mas nós estamos deixando de fazer a nossa parte também. Antigamente, quando eu tinha coluna boa, depois dessa cirurgia tudinho, eu costumava apanhar esses copinhos, esses garrafinhos no chão. Hoje eu, para pegar, não sai machucando, mas quando eu posso na frente, que só posso ter, eu fico lá mesmo, deitado, lavar com o dedo, sabe? Mas tem uma vez uma vizinha perguntou, mas Afonso, por que o senhor sai
machucando esses copinhos ali, porque eu não consigo apanhar. Mas pelo menos eu tenho certeza que o quebra-joelho evita entrar mais alto, porque ele fica amassado, quebrado, né? E evita armazenar para não ser ambiente de mosquito. Então são pequenas coisas que a gente deixa de fazer, que vai nos prejudicar amanhã. E tudo isso está associado à falta de caridade. Não, mas nós somos caridosos porque nós somos espíritas, porque nós somos católicos, porque nós somos protestantes. Não. Estamos ainda longe de sermos caridosos. Longe. Se eu perguntar aqui, nós já fazemos a caridade dentro da nossa casa? Nós estamos fazendo a caridade dentro da nossa casa? Você acordou ontem à noite, você olhou para aquela mulher que tem 5, 10, 2, 3 anos, para aquele homem que tem 5, 10, 2, 3 anos com você, ou para aquele casal que é um afetivo, olhou para um, olhou para o outro, e já beijou ontem à noite, deu um cheiro do cangote, como a gente diz lá na Paraíba, e disse que aquela pessoa é a mais linda do mundo. A maioria não. Você beijou seus filhos, cobre seus filhos antes de dormir. Você escuta sua esposa, você escuta seu esposo. Não me importa se é casal hétero ou se não é, gente. O importante é o amor. Casais que vivem há 10, 15, 20 anos se desentendendo. Cadê a caridade, o respeito para o outro? Eu assisti, como já falei nessa casa, e em outras casas de ministro oratório. Tive o prazer de assistir uma palestra de Roberto Chiniachique, médico oncologista, também fazia palestras motivacionais e religiosas. Assisti em São Paulo, acho que entre os 20 e poucos anos. Ele narrando que trabalhou 12 anos em hospital em São Paulo, no setor de doentes terminais de câncer. E ele disse que muitas das vezes, quando aquela mulher, aquele homem estava morrendo, pegava no jaleco dele. E dizia: doutor Roberto, como eu estou arrependida. Se eu pudesse, doutor Roberto, voltar na minha casa, abraçar meu marido e pedir perdão. Quantas vezes eu briguei com ele, porque derramava o açúcar na mesa, porque ele escovava os dentes e deixava a pasta aberta, porque ele deixava a cueca no chão do banheiro, deixava a toalha em cima da cama. O doutor Roberto, esses dias de sofrimento, eu revi toda a minha vida, como eu errei. Se eu pudesse voltar atrás e dizer para ele que eu amo e deixá-lo, mas agora eu não posso mais. E quantas vezes homens, na hora da morte, pegou no jaleco do doutor Roberto e disse: doutor Roberto, como eu me arrependo de não ter dado a oportunidade, muitas vezes, que minha mulher queria falar comigo. Eu dizia que estava ocupado. Eu chegava em casa estressado, aí ela estava assistindo a novela. Eu não aguentava. O que eu queria era a minha janta pronta. Eu queria a toalha do banheiro. E hoje, eu queria tanto voltar para casa, para beijar a minha esposa, dizer que a amo, mas agora eu não posso mais. E o doutor Roberto narra
que um dos fatos mais emocionantes foi quando um menino, mais ou menos de 18 anos, estava morrendo, pegou o jaleco dele, soltou tudo. Se eu pudesse voltar da minha casa, de minha mãe eu ainda tive algum amor, mas meu pai nunca nem me abraçou. Ele vivia tão ocupado, tão orgulhoso, que eu acredito que ele achava até que ele tinha vergonha de emanar, expressar o amor. Se eu pudesse voltar em casa e dizer: papai, eu te amo. Oh, meus irmãos, Dr. Roberto narra que nunca ninguém pegou no jaleco dele na hora da morte e disse que estava arrependido porque estava deixando o carro branco, o apartamento chique, a casa boa, a fazenda, a conta bancária. Não, nunca. Nem. Todos relatam que se arrepende de não ter amado, de não ter tido tempo de amar. E ontem, eu assisti, ontem, assisti aquela menina Ana Hickman entrevistando uma pessoa muito famosa aí, e ela foi mostrar a casa, porque o maior prazer é uma mansão. E Ana Hickman disse: mas minha amiga, quantos pares de sandália tu tem? Eu acho que é 450. É a verdadeira centopeia. Roupa. E eu já falei dessa casa, e vou voltar a falar com outras. Tem um amigo meu, não posso citar o nome, empresário muito rico, aqui do Rio. Eu fui visitar a fazenda dele, para a época de advogado. E ele me apresentou 18 carros de época. Cada carro daquilo é muito mal aceito, por 1.200, eu não tenho nem ideia. Do mesmo lado nem 20 mesmo. Aí, eu olhei assim, eu conheci lá muitos anos, pensei: isso faz mais de 20 anos. Ele disse: fulano, mas veja bem, e se meu irmão todo ano vendesse um carro desse? Porque é o seguinte, você e sua esposa, né, dono de várias empresas, o único filho que ele tem está no Japão, diz que não pretende voltar ao Brasil, trabalha com uma mineração lá. Mas você paga pessoas só para limpar esses carros. E se você vendesse todo ano um carro desse e mudasse a vida de uma família carente, necessitada, desse uma casa humilde de uma família, meus amigos, eu não apanhei porque eu me afastei. E meu advogado na época tentou entrar, mas ele chamou tanto para lá comigo, que era tudo vagabundo que fosse trabalhar. E eu disse: não, meu irmão, nem todos que trabalham a vida inteira conseguem ter uma casa, não. Homens honestos, mulheres honestas. E hoje ele se encontra numa situação muito difícil. Muito dinheiro ele tem, mas está com a doença aqui, não. O dinheiro dele todo mundo compra a saúde dele. Entendeu, meu irmão? Não arrogando praga, nada, questões da vida. Será que daqui a 5 minutos eu estou vivo ou vocês estarão vivos? Vivos estaremos, porque ninguém morre. Mas será que vocês estão saindo da casa? Então nós não podemos perder tempo. Nós temos que abrir espaço. Nós temos que ter tempo ainda para ajudar o próximo. Quer ser na parte material, quer ser na parte moral. Nossa querida irmã Maria Teresa de Calcutá dizia que
que as mãos que trabalham valem muito mais do que os lábios que apenas balbuciam orações. Mas também dizia que a oração é muito importante. É claro que é. Tem que caminhar as coisas juntas. Nós temos que tirar de nós alguma coisa para doar. Se não temos material, que doemos as coisas espirituais, que é o entendimento, que é o respeito, que é o amor. Uma vez, o meu mentor me disse: meu filho, diz para a plateia que você vai falar. Eu fui convidado para fazer um oratório na casa, que o orador adoeceu, faltavam menos de 2 horas, e o presidente da casa me ligou, saí correndo, e peguei meu carro na época, faz mais de 20 anos, e pedi a meu mentor, me ajuda aí, porque eu costumo estudar, porque eu tenho dificuldade imensa de entender o Evangelho de Jesus, e a palestra era sobre a caridade segundo São Paulo. E eu, conversando com ele dentro do carro, eu meu irmão, me ajuda aí, porque eu tenho que ficar apressado, consigo dizer alguma coisa para não dizer lá besteira. E meu mentor disse: meu filho, diz para a plateia que você vai falar. De encarnados e de desencarnados é um número muito maior que 5 vezes. Você está fazendo, não? Diz que todas as vezes que o filho do pai tira da sua despensa um arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um pão, um macarrão, um açúcar, e doa para alguém, ou um remédio, ou um dinheiro para comprar um remédio, ou um dinheiro para uma instituição de caridade, isso é doação. Mas diz que todas as vezes que o filho do pai tira da sua despensa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou um dinheiro do seu bolso, e doa para um remédio, para uma necessidade, ou para uma instituição de caridade, com amor, sem querer saber a quem vai entregar isso, sem querer identificação, sem querer gratidão, todas as vezes que ele tira, passa por ele e ele doa com esse total desprendimento, e isso é caridade. Olha a diferença. Doação é doação, caridade é caridade. É como aquelas doações que a gente vê nas televisões. Grandes empresas doam um carro, doam uma casa, doam uma máquina, para ficar parecendo ali na televisão. Toda ali não é caridade, ali é merchandising, é propaganda. Como também a gente vê, às vezes, as pessoas das igrejas, das casas espíritas, vêm doar uma coisa e saem mostrando: olha, eu estou doando. Aí também passou caridade. É como nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá dizia: no silêncio do vosso coração, deixai a propaganda para as instituições de caridade que têm que anunciar, para que consiga receber donativos para ajudar as famílias. Meus irmãos, é triste e vergonhoso para o planeta Terra. Temos hoje mais de 700 milhões de pessoas passando fome no planeta, onde se gasta mais dinheiro com arma e com atores, atrizes e jogadores de futebol. Não tenho nada contra atores, atrizes e jogadores de futebol. Contra armas, claro que tem. Mas é uma falta de equação, é uma falta de lógica. Nós temos que fazer a nossa parte. Como diz a melodia, a paz do mundo começa em mim. Nós temos que nos tornarmos exemplos. O filho que vê o pai doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para uma pessoa carente, ele aprende. Porque a base é a família. O filho que vê o pai e a mãe doar uma roupa para uma instituição de caridade, aprende. Aprende a guardar quando aquela roupa, quando aquela calça, quando aquela camisa, quando aquele vestido, quando aquela sandália não dá mais dinheiro, ele aprende a guardar e dizer assim:
Olha, mãe, guardar para dar para as crianças carentes, as crianças pobres. Então é aí onde a gente vai conseguir, como muitos hoje trabalham nessas ações. Nós vimos no Rio Grande do Sul aquele sofrimento daquelas enchentes. Assistimos uma expressão emanada de caridade muito grande, onde muitos irmãos doavam em todos os estados de grandes doações, mas assistimos também muitos roubando, desviando. Olha a diferença. Então vamos trabalhar dentro do que a gente aprende com o Evangelho. Nosso Ramonim da Galileia, ele jamais ia contribuir para o desnecessário. O exemplo de perdão, que é uma das maiores caridades que nós temos que aprender. Mas nós ainda estamos tendo dificuldade de entender até o que é a indulgência, que é aprender a conviver com os outros, com as limitações dos outros. Imagina com perdão. Aonde Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes tenho que perdoar aquele que me ofendeu? São 7 vezes? Ele citou 7, que é um número cabalístico usado na época. Jesus respondeu: te digo que não são 7 vezes, mas sim 70 vezes 70 vezes. Jesus nos apresentou uma potência: 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70. Dá um número incalculável. Jamais a gente vai erratando para necessitar de perdão em uma existência. Então, meus irmãos, o que é que Jesus disse? Pedro, perdoa sempre. Todas as vezes que alguém te ferir, perdoa. O que é que Jesus quis dizer? É que nós somos ainda rebeldes, meninos traquinhos. Quando Jesus dizia, quando ele supostamente curava alguém, o que é que ele dizia? Vai, não pequeis mais. Ele não dizia, eu te curei. Não. Ele dizia, a tua fé te curou. Você não tem vontade de ser curado. Vá e não pequeis mais, para que amanhã não caia em sofrimento ainda maior. O que é que Jesus quis nos dizer? Olha, meus irmãos, para que não caia em sofrimento ainda maior. Ele está mostrando que você está sofrendo hoje pelo que fez ontem, e vai sofrer amanhã pelo que está fazendo hoje. É a lei da reencarnação, que é uma lei natural igual ao ar que nós vivemos, que nós respiramos. Porque senão ele teria se enganado. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que concluir cada existência sendo melhores do que a outra. Nós temos que amar. Eu sei que viver em família não é fácil. Eu vi meu pai bater em minha mãe muitos anos, judiar. Meu pai nunca disse, essa aqui é minha filha. Ela diz várias vezes, meu pai nunca nem me deu uma sandália, mas eu não tenho o direito de o cobrar. 37 anos fez que ele desencarnou, e o primeiro filho que ele foi, através de uma médium, há mais de 20 anos atrás, lá no Obreiro, que trabalha aqui no Obreiro, a mãe da minha Sônia, através de uma médium que nunca o conheceu, Rose, deu uma psicografia e pediu perdão para a família, pela ignorância pelos equívocos, pela falta de caridade que teve para com a família. A maior caridade que tem, nós temos que trabalhar dentro de nossa casa. Não é fácil. Não é fácil, mas nós temos que amar. Nós temos que ser flexível. E hoje, com essa modernização, com essa tecnologia,
Temos que ter muito cuidado, tentar orientar os filhos, mas também temos que puxa de um lado, vai do outro, evitar estar se excedendo. Nós não podemos nos tornarmos vilões. Aqueles pais, aquelas mães que os filhos não têm direito a nada. Isso também é falta de caridade. O não também é uma caridade. Prestemos bem atenção. O não também é falta de caridade. Quando o filho, a filha, o irmão, o pai, a mãe pede dinheiro para droga, porque existem pais também que é para vícios. Não, vamos conversar. Quando o filho, uma filha, um neto, uma neta quer fazer algo que está fora das diretrizes familiares, o não também é uma forma de caridade. Eu tenho uma netinha com 6 anos que ela é autista, é louca por mim, Alice, minha filha, fez minha esposa. Ela não quer ir para a escola e disse para minha filha agora: vovô está chorando. Vai ter de manchar o coração, né? Quer dizer, olha, 6 anos autista. Mas ela sabe que o vovô é muito apegado com ela, ela chama eu, a Alice e a vovó. Como assim que a responsabilidade é errada? Aí eu digo à minha filha: para que ela não ache que eu vou tirar ela da escola, eu nem vou perto de horário de escola, porque ela vai entender que a autista tem um pouco mais dificuldade de entender. Então ela vai entender que eu sou o socorro dela da escola. E ela estava de descer em casa, então minha filha foi buscar ela para levar ela para a escola, que ela ouviu. A minha filha, pai, ela correu lá para a cozinha dela, foi escondida lá na cozinha. Só para entender, autista, 6 anos, mas é entendimento. Então a gente não pode. Aí eu falei para ela: minha filha, fala lá para a professora que tem que ter paciência com ela, não precisa querer trabalhar tanto cognitivo agora, deixa que o tempo está assim. Vai arranjando alguma coisa que ela se apegue, porque o autista tem isso, ele é seletivo. Para que ela fique na escola, porque não é fácil, né? Minha filha é mãe solo e são 3 filhos. Então tem paciência, pega a professora, vai dizer, ela gosta disso, ela gosta daquilo, vai levando. Porque você não pode impor. A problemática da gente é que a gente quer impor tudo. A gente quer que nossos filhos sejam religiosos da religião da gente. Eu tenho uma penca de filhos e nunca exigi que meus filhos fossem espíritas. Não. Eles vêm me acompanham, dessa idade mais velha me acompanham. Eu não quero ir para a igreja católica, protestante, graças a Deus. Não é a denominação religiosa que vai dizer que você é um homem de bem, é o seu caráter. Então é falta de caridade. É também uma falta de caridade você querer que as pessoas sigam até a religião que você tem. Não. Você tem que deixar que as pessoas, que seus filhos, decidam o que vão querer ser. Tem pai que é médico, meu filho tem que ser médico. Eu fui professor minha vida inteira. Meus filhos são professores. Então, cada um segue, tem que dar liberdade, tem que confessar. A problemática todinha está dentro da nossa casa. Nós a cada dia cometemos erros e erros por falta de caridade, principalmente moral. Principalmente moral. É você achar que você dá a feira, dá tudo, você pode fazer tudo, espancar, judiar. Não, tem que conversar, tem que dar tempo. Os filhos hoje com 10, 12 anos, muitas vezes, têm condição de nos ensinar muitas coisas, ouvi-los. Ouvir nossos irmãos mais velhos, com mais idade, que teve todo o caminho traçado já. Respeitar o homem da mercearia. Eu tenho um amigo meu que é motorista de coletivo, e ele disse: professor, eu ainda estava na ativa na época, e conversando com ele lá no Senac, era o professor Senac, está fazendo treinamento lá. Ele falou: pô, tem mais de 15 anos que eu sou motorista.
eu conto as pessoas que subiram ou desceram dos ônibus que eu já dirigi e que me deram bom dia, boa tarde, boa noite. Quantas vezes nós passamos por esses irmãos que varrem as ruas? E quantas vezes a gente os enxerga, os cumprimentos? E são irmãos que trabalham em uma área dificílima, limpando o lixo que nós, por nossa má administração, provoca na cidade. Mas a gente não se enxerga. É outra falta de caridade, de respeito. E agora a moda é o racismo. Quase todo dia a gente vê a pessoa ser presa por racismo. Porque nós ainda não aprendemos que é falta de caridade apontar o outro. Jesus jamais apontaria. Jesus, quando saiu de Cafarnaum, já preparando o seu ministério para os seus 4 discípulos, ele começou a pegar os judeus mais complicados para trabalhar com eles, como Mateus, como Pedro. Ele não foi buscar os reis, os ricos, não. Mas, se chegar uma pessoa bem escurinha na nossa casa, numa bicicleta, a gente fica com medo. Poxa, você acabar com isso. Isso é falta de respeito, é falta de caridade. Agora, se chegar um branquinho, é um Jeep Renegade, a gente abre logo a porta. Muitas vezes é um criminoso assaltando. Então, nós temos que deixar de mensurar as pessoas por aparências. Nós temos que aprender que a caridade mais importante, até mais importante do que a material, é a moral, é o respeito. E através da caridade moral, nós podemos ajudar muito a caridade material. A partir da hora que a gente se torna exemplo, isso tem um poder magnânimo. Eu estava na fila de um hotel quando eles pagando por ele, e uma senhora estava falando mal da doutrina espírita. A outra, porque falou, aquela pessoa é espírita. Aí eu falei, Deus me livre que ela sabe que eu sou espírita. Vai apanhar, a mulher era minha lado. E outra mulher, sei, não faça isso não. Eu fiz tratamento lá no Bezerra de Menezes. Minha filha estava com um problema seríssimo. E ninguém me cobrou nada. E eu fui com muito medo, porque eu era protestante. Eu sou protestante da Igreja Assembleia de Deus. E eu fui com muito medo, até dos meus irmãos da igreja se descobrir. Mas, cheguei lá, ninguém me cobrou nada. Eu só vi o Evangelho de Jesus. Minha filha fez um tratamento lá e hoje, de mais de 12 anos, ela está bem. Eu não me tornei espírita, mas respeito. Porque são ideias. É como futebol, é como política, a gente não tem que discutir isso. Cada um tem seu político, seu partido, seu futebol. Já pensou se todo mundo for só flamenguista, ou todo mundo for só corintiano? Então imagina, e os outros times? Então tem que ver, tem que ter tudo isso aí.
Então nós só temos que aproveitar o tempo da gente para coisas boas. Mas sabe o que é que está acontecendo? Às vezes a gente perde mais tempo assistindo besteira, bobagem, coisa que não nos leva a nada, do que estudando, do que tentando ver o que é que está funcionando, como é que está a situação do mercado no Brasil, estudando, quem é católico estudando as coisas do catolicismo, que é muito bonita, quem é protestante estudando sobre a questão dos protestantes, que é muito bonita, quem é espírita estudando a codificação kardeciana, que é kardeciana, que é muito bonita. Meus irmãos, só para a gente entender a questão da caridade, se tirar a Igreja Católica do planeta Terra, milhões de amigos nossos, de irmãos nossos, vão morrer de fome. A Igreja Católica tem um grande trabalho de amor e caridade no planeta Terra. Se tirar a Igreja Protestante lá da África, milhares vão morrer de fome. Porque a Igreja Protestante tem um grande trabalho de amor e caridade na África, no Brasil e em outros países. Se tirar a doutrina espírita do Brasil e do planeta Terra, outro problema grande, tanto da caridade material como da caridade espiritual, devido até a difusão e o conhecimento espiritual na vida. Então, meus irmãos, olha a falta de caridade quando a gente se acha melhor religioso do que o outro da outra religião. Não precisamos. Jesus Cristo, ele não tem religião. Não tem. Jesus Cristo, ele não deixou religião. Ele deixou o Evangelho. O seu maior milagre não foi, nós estamos equivocados. O maior milagre de Jesus não foi a cura do cego de nascença. O maior milagre de Jesus não foi a cura dos 10 leprosos. O maior milagre de Jesus não foi a ressurreição de Lázaro, nem morto. Lázaro estava em catalepsia. O maior milagre de Jesus não foi a ressurreição da filha de Jairo. Jesus ainda disse: ela não está morta, apenas dorme. O maior milagre de Jesus foi seu Evangelho. Foi e será o Evangelho dele. Porque daqui a 200 mil anos, 300 mil anos, em qualquer plano que nós estejamos, vamos estar estudando Jesus. Ele nunca vai caducar. Vamos evoluir todos, independente do seu credo religioso. Todos aqueles que seguiram bem, independente da sua religião, que respeitaram o próximo e que cumprirem as diretrizes, os conceitos, os preceitos que estão aqui nesse Evangelho de Jesus, vão evoluir. E vão continuar estudando e passando, estudando e passando. Jesus foi claríssimo quando ele disse: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. E o Evangelho de Jesus hoje está em todo mundo. Pode não estar em todas as criaturas, mas está em todo o planeta. Então, todos nós somos convidados a distribuir Jesus. Mas distribuir Jesus não adianta eu sair da igreja, sair da casa espírita e chegar em casa judiando com minha esposa, com meus filhos, ou desviar o caminho, ir para o caminho da prostituição, da bebida, dos maus tratos, e vindo num evento religioso, não adianta. Distribuir Jesus é sair daqui hoje melhor do que ontem, é fazer a caridade em casa, é aprender que a primeira obrigação que nós temos não é na rua, é em casa. Porque se eu não amar em casa, jamais eu saberei amar na rua. Jamais. A espiritualidade diz que o planeta Terra é um grande hospital-escola.
Eu digo que a casa, que o lar é uma grande universidade, onde nós podemos fazer mestrado, MBA, podemos nos tornar PhD em amor e caridade. A partir da hora que a gente aprende a viver em família, a partir da hora que a gente aprende que minha esposa não precisa pensar igual a mim, que meu esposo não precisa pensar igual a mim, ele só tem que me respeitar, ela só tem que me respeitar, assim vai. A partir da hora que eu sei que a partir que eu disse que nós nos amamos, que estamos agora vivendo em uma sociedade chamada casa, eu tenho que respeitá-la, ela tem que me respeitar, que seja casal hétero, que seja casal não hétero, que amemos os nossos filhos, que aprendamos a ensinar nossos filhos as diretrizes do amor e da caridade. Eu não convido uma filha minha que tem 20 anos, que está dentro do quarto estudando, ou apenas lendo alguma coisa, para vir para o evangelho lá, não. Toda semana não nós fazemos. Mas essa que tem 12 anos e o que tem 13, eles vêm assistir o evangelho lá. Porque é necessário que nós apresentemos Jesus para eles. Se eles vão seguir ou não, aí o problema é de dar para frente. Ah, pai, uma vez meu filho chegou para mim com 16 anos, pai, arranjar namorada, era protestante, né? Aí ele disse, pai, eu me entreguei a Jesus na igreja. Meu filho, que felicidade. Mas você não vai dizer nada, não, filho, graças a Deus. 2 semanas acabou o namoro, porque a menina, ele deixou de ser protestante, porque a menina não quis mais ver, acabou. E eu dei um puxão de orelha. Não, mas você só se tornou protestante pela namorada, não, você está errado, era para você continuar, meu filho. Isso é falta de respeito. Veja como nós temos dificuldades. Minha esposa é espírita, mas ela não era. Quando me casei com 18 anos atrás, ela tornou-se espírita. A minha primeira esposa nunca foi. E eu nunca a condenei, porque é falta de caridade. Mas até nisso os casais brigam. Até nisso os casais brigam. Não, você tem que ser. Tem um amigo meu que a esposa dele não aceita que ele é espírita. E é uma competitividade muito grande. Como eu falei, quase todos são católicos, uma boa parte protestante e uma minoria espírita. E eu amo todos do mesmo jeito. Não existe diferença. Então nós ainda estamos muito equivocados. Nós precisamos mudar nossos conceitos, revisar nossos conceitos. Precisamos ajudar mais, estender mais a mão, escutar mais. E essa escola está dentro de casa. Como é que eu vou escutar bem, respeitar bem, se eu não me respeito? Judio com minha família. Deixa eu voltar as coisas de casa porque gastei no errado. Sabe aquele casal que a falta de união é tão grande que quando o companheiro vai contar o dinheiro, vai para dentro do aeroporto para contar o dinheiro. Isso não é família. Isso não é modelo de família. Não é modelo. Que o celular tem uma senha que o marido não sabe, nem a esposa sabe. Não, isso não é modelo de família. O celular do esposo e da esposa tem que ser aberto para os dois. Não tem que existir segredo. Se existe segredo entre esposo e esposa, é porque não existe amor. Mas isso nós precisamos treinar. Precisamos ser fiéis. Não é fiel só a esposa nem o esposo, não. É fiel a nós mesmos. Eu costumo dizer que antes de eu respeitar você, eu tenho que me respeitar. Antes de eu amar minha esposa, eu tenho que me amar. Antes de eu amar meus filhos, eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar meus filhos? Então, meus irmãos, a caridade material é muito importante. Milhões passam fome. E a gente tem capacidade de ajudar, administrando melhor a nossa vida.
comprando regrado, ensinando a nossos filhos as continhas de regrar alimentos para não estragar. Só com desperdício que nós provocamos na nossa casa, que o supermercado provoca por falta de alojamento, por falta de estudo de estocagem. Só o que a gente perde nas feiras livres, nos grandes atacadistas, a nível de planeta Terra, nós alimentaríamos todas as pessoas famintas. Todos os famintos do planeta Terra se alimentavam se nós corrigíssemos esses pecados. Vejamos mais. Se nós trabalhássemos a paz, evitasse essas brigas ideológicas, evitasse essas guerras, que tudo isso é uma energia emanada pelo mundo maior, por todos. Se todos pensam mal, vibram mal, é a energia que é fomentada e formatada, chama-se ideoclastia. Isso segue e causa essas guerras. Se nós nos tornarmos exemplos de pais, de mães, de filhos, de amigos, de vizinhos, acabam-se as guerras, porque não tem energia, porque esses espíritos vão desencarnando e não voltarão mais a viver em um planeta onde só tem pessoas que pensam bem, que fazem bem. Então, vamos praticar a caridade, que a partir de hoje, que nós, não pelo orador, que é uma pessoa simples, ignorante e orgulhosa, mas sim pelo Evangelho de Jesus, que nós aprendamos a partir de hoje a estudar Jesus, mas não é estudar Jesus ao nosso bel prazer, não, é estudar Jesus para o bel prazer de todos, entender que Jesus não é só para mim, que Jesus é um ser universal, que Ele vai estar sempre dentro da casa de todos nós, dentro dos hospitais, dentro das igrejas católicas, das igrejas protestantes, das islâmicas, qualquer que seja a denominação, dentro dos hospitais principalmente, e dentro da nossa casa. É só a gente querer. Mas tem gente que acha que Jesus é só para eles. Não. Não. Eu já vi coisas, fenômenos maravilhosos dentro de casas espíritas. Vi sim, como estou vendo aqui agora. Mas também já vi muita coisa linda, magnânima, dentro das igrejas. O nosso irmão lá padre, celebrando a missa, 5, 6, 7, falando de nossa querida Mãe Santíssima, e feiras que ninguém estava vendo, manipulando matéria medicamentosa para doar para todos aqueles irmãos que estavam ali em pé, ou rezando, como dizem os irmãos católicos. Já vi também em igrejas protestantes muita coisa bonita, meus irmãos. Deus está em toda parte. Jesus está sempre ao nosso lado. Aonde nós estejamos, nós é que não entendemos o recado. Quando Ele diz, 2 ou mais pessoas estiver orando, ali eu estarei. Vamos entender, Jesus, por ter uma grande ciência, Ele via que a gente, quando estava orando no bem mesmo, a gente nunca estava só, porque a gente estava acompanhado do nosso anjo da guarda, que nós espíritas chamamos de mentor espiritual. E Jesus está sempre presente, porque nosso mentor, nosso anjo da guarda, só está presente da gente quando a gente realmente está comungando com o bem. Não pensemos que nosso mentor espiritual, que nosso anjo da guarda vai comungar com coisas banais, com fazer o mal a alguém. Não. Nosso mentor, o nosso anjo da guarda, como queiram chamar, vai estar sempre ao nosso lado quando a gente está fazendo bem. Então, nessa hora, Jesus está ali ao nosso lado. Vamos nos preparar para que amanhã, quando nós tivermos que sair desse corpo doente, que nós possamos sair melhor,
E para que a gente saia melhor do nosso corpo, mesmo que a gente desencarne ou morra através de um acidente, de um homicídio ou de uma doença, é preciso que nosso espírito saia melhor diante das ações que nós fizemos do bem. Então nós temos duas caridades: a material e a moral. Veja bem, já falei nessa casa, em outras casas, uma ex-aluna minha, acredito que em 2018, ela pediu para falar comigo, e depois da aula eu já recebi, ainda estava trabalhando com um professor, e ela disse: professor, eu não sei o que faço. Foi que eu expulsei minha filha de casa. E ele expulsou. Expulsou sua filha? Você. Descobrimos, professor, que ela. Aí ele disse: o que é isso? Ela disse: ela é lésbica. Eu digo: qual é o problema? É alguma doença? Minha filha, você expulsou sua filha porque sua filha gosta de outro ser do mesmo sexo que ela. Professor, é abominável. Eu digo: quem disse isso? Está lá na Bíblia, meu pastor mandou ler. E qual o testamento do velho? De que reservei e trouxe o novo. Não faça isso não. No Velho Testamento existe muita alegoria. Moisés tem que apresentar um Deus vingativo, um Deus castigador, para que as pessoas bárbaras daquela época se educassem. Jesus jamais mandaria você expulsar sua filha por conta da opção sexual dela. Volte para casa, chame seu marido, converse com ele e tire a forca que vocês estão colocando no pescoço da sua filha. Ela disse: eu não consigo, é mais forte do que eu. 3 meses depois a menina pulou da ponta e entrou na barra. Eu não sabia. Depois dos 10 dias estava dando aula, ela chegou, ele disse que ela não aparecia no Senac, e ela chegou e pulou no meu pescoço, chorando. Isso foi que eu, minha filha. Essa minha filha se matou. Isso ainda hoje me emociona. Ela disse: professor, se eu tivesse disputado, ela não teria morrido. E não teria, porque não era tempo. Ela foi coautora, ela e o esposo, desse crime que a própria filha cometeu com a própria vida. E hoje, esse casal desequilibrou-se, separados. Um verdadeiro desequilíbrio. E hoje, ainda se ela se encontrar comigo, ela chora. Olha a falta de caridade. Olhemos a falta de caridade que existe no planeta Terra. No Sudão, se descobrir que uma pessoa é homo, ele pode ser condenado se for descoberto 2, 3 vezes, condenado à morte. Olha como nós temos trabalho a fazer, a pedir a clemência e o respeito pela vida. Olha como nós temos que ser exemplos. Como nós temos que aprender a amar e a respeitar o ser humano. 3, 14, Quando nós desencarnarmos, como essa nossa querida irmã que nos apresentou essa psicografia, irmã Rosália, que ela diz que ficou feliz quando encontrou lá no plano espiritual pessoas que ela ajudou nos bairros pobres que ela visitava quando estava na outra encarnação. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ajudar? Quantas pessoas recebem uma batida na porta e é um pai de família faminto, é uma mãe de família passando fome, mas a pessoa não quer ajudar. Não quer, às vezes porque não confia, existe muito golpe, ok.
Mas não deixe de ajudar as instituições. Procure uma instituição religiosa com sérias, espíritas, católicas, protestantes, humanistas, tem muitas. E ajuda com alimentos. Aqueles alimentos, eles vão ter uma mesa. Se alguém de alguma instituição desviar aquela caridade que você fez, o problema não está contigo, o problema está com aquele irmão. Então, meus irmãos, não vamos perder tempo dando desculpas. Eu não posso ajudar. Ou chamando os outros pobres, mas necessitados, de vagabundo. Nem todo mundo é vagabundo. E Jesus, o que é que Jesus nos diria hoje, se ele se encontrasse com a gente e a gente negasse a ajuda a um irmão? E a ajuda moral que a gente pode dar ao nosso ombro. O que essa mãe, que esse pai não fez, dar o ombro à filha, para ela chorar e conversar. Quando nossos filhos vêm lá nos seus problemas, nós também fomos jovens, namoramos, acabamos o namoro, acabamos, choramos, achava até que ia se acabar o mundo, né? Porque jovem, quando acaba o namoro, acha que vai acabar o mundo, né? Então, imagina que isso é comum. Então, muitas vezes a gente nega um filho, uma filha. A gente tem sempre que dizer aos filhos: a tua casa vai estar sempre aberta. Eu vi uma cidade que tinha loja na época, uma funcionária ser espancada no meio da rua. O marido jogou ela na moto. E quando minha esposa me falou, nós chegamos para ela, perguntamos se ela queria que a gente levasse ela à delegacia da cidade. E ela com medo disse que não. O filho levar ela para a casa da mãe dela. Sabe o que a mãe dela fez? O senhor disse que ele não prestava. Eu disse que ele não prestava. Ela quem me disse: pode voltar para casa. Não aceitou ela em casa. Isso não é namoro. Porque a menina se equivocou, porque o companheiro lá é violento, mas a ela estava voltando para casa, arrependida. O pai não pode negar um filho de voltar. E o exemplo que Jesus nos mostrou do filho pródigo, que voltou e o pai mandou matar o melhor boi que tinha para matar. Então nós temos que ter cuidado com a nossa falta de caridade, para que amanhã nós não estejamos precisando de caridade e alguém nos feche a porta, quer seja no plano físico, quer seja no plano espiritual. Então, meus irmãos, a proposta de hoje é que Jesus nos abençoe, é que nossa Mãe Santíssima nos proteja, para que a gente possamos nos tornar sempre pessoas melhores, mais humanas, mais caridosas, para que possamos amar e amar. Vamos fazer agora uma pequena prece para a gente encerrar os estudos. Graças a Deus, praticamente todo mundo está pré-atendido, né? Então vamos elevar o pensamento do nosso amado Jesus Cristo. Vamos agradecer a Ele essa grande oportunidade, mais uma vez Deus nos ofereceu. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, divino Mestre Jesus, por tanto remédio derramado, por tanto amor que tem para conosco, por tanto respeito que tem para conosco. Pedimos a Ti que nos perdoa por aí nos encontrarmos só ignorantes, por tanta falta de direção, por tanta falta de administração. Pedimos a Ti que nos ajude, para que nos possamos tornar melhores homens, melhores mulheres, melhores filhos, melhores pais, melhores mães, melhores amigos e irmãos. E pedimos ao Senhor, amado Mestre Jesus, uma visita em todos os hospitais do nosso planeta Terra,
aonde tiver internado, irmãos passando por doenças crônicas degenerativas, que tenham muitos em estados terminais, nos ajuda, mestre amado Jesus, derramando sobre todas essas instituições de amor, de caridade, de saúde, os remédios necessários para que esses irmãos sejam curados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal, porque Deus, somente Deus, o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa rogativa, amado Mestre Jesus, e acima de tudo, em nome do nosso Pai Celestial, pedindo a vossa permissão para encerrar essa parte dos trabalhos de hoje, com muita paz e luz em nossos